O agronegócio é o setor que tem crescido com maior velocidade no Brasil. Mas como você pode ganhar dinheiro com isso? No Cafeína de hoje você vai entender as melhores formas para se investir no agronegócio. Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Invest News chegando! O Invest News de hoje é um tema que o Doni gosta muito. Qual é o tema, Doni? Agronegócio? Por quê? Porque o agronegócio é destaque na economia, destaque no mercado. Enquanto os setores de indústria, comércio e serviços apresentaram no ano passado números negativos por causa da crise econômica provocada pela pandemia, a agricultura ou o agronegócio ou a agricultura e a pecuária seguem crescendo. O agronegócio é fundamental para o PIB brasileiro. E mesmo em ano de pandemia, houve alta em todos os setores do agro, produção dentro das fazendas, serviços, indústrias e insumos. O PIB do agronegócio teve uma expansão recorde de 24% em 2020. Com esse resultado, o setor ampliou para mais de 26% sua participação no PIB total do país no ano passado, contra 20,5% em 2019. O PIB calculado pela CNA e o CPEA leva em conta o movimento de toda a cadeia do setor, ou seja, produção dentro da porteira, insumos, agroindústria e serviços. Já o calculado pelo IBGE considera somente a produção dentro das fazendas. Este mostrou expansão de 2% da agropecuária. Apoiada em safra e preços recordes, a agropecuária foi o único setor que cresceu no PIB de 2020. Segundo o IBGE, essa alta aconteceu pelo crescimento e ganho de produtividade das lavouras, com destaque para a soja, 7,1%, e o café, 24,4%, que alcançaram produções recordes na série histórica. A expectativa é de mais crescimento esse ano, apesar da preocupação dos produtores com o clima e com os custos. Já no ambiente da Bolsa de Valores, enquanto o Ibovespa passou um ano inteiro para se recuperar as perdas registradas no primeiro trimestre de 2020, algumas ações ligadas ao campo sustentam ganhos de até 67%. Nós fizemos, e não faz muito tempo, um Cafeína com algumas ações do setor. E o menino Zanuto, que é muito ligeiro, muito rápido, muito sagaz. Não, é uma agilidade vai colocar o lindo card aqui sob as nossas cabeças. Não, sobre as nossas cabeças. Muito bem. Segundo profissionais de mercado, os números do agronegócio mostram que os investidores devem olhar para esse setor na hora de diversificar suas aplicações. E o mais interessante é que para entrar no campo não precisa ter capital de um rei do gado ou patrimônio de um magnata da soja. Há diversas opções no mercado que permitem investir em produtos ligados ao agronegócio com pouco dinheiro. Entre as opções para investir no agronegócio está a renda fixa. Nela, a pessoa pode aplicar em títulos que têm relação com o agronegócio. Existem LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio. Esses são títulos emitidos por banco e estão relacionados a empréstimos para produtores rurais. Ou seja, o banco vai lá e destina o dinheiro. No entanto, o risco para o investidor, é o banco quebrar. Já na CRA, que é o crédito de recebíveis do agronegócio, a CRA, né? Aí sim o investidor tem o risco do produtor. Então o banco faz aí uma espécie de securitização. E no caso da LCA, é bom lembrar que se o banco quebrar, o investidor pode recorrer ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo cobre investimentos de até R$250 mil. Na LCA, o investidor não paga imposto de renda, hein? Atenção. Muito bem. Como eu falei, também existem os CRAs, os Certificados de Recebíveis Agrícolas. Eles são títulos de renda fixa que financiam projetos do agronegócio. Neste caso, você tem alguns poréns. O primeiro é que a aplicação inicial costuma ser acima de R$100. Eles não contam com o FGC, por isso apresentam mais riscos que a LCAs. Por outro lado, mais risco tem maiores retornos. Nesse caso específico, como eu falei, você empresta e assume o risco do cara da outra ponta, é uma espécie de securitização. Obviamente, mais risco incorpora maior retorno esperado e, assim como a LCA, tem isenção do imposto de renda. Existem também os fundos de investimento. Eles são indicados para quem não quer pesquisar as empresas, não sabe, não tem paciência, não quer se dedicar a escolher os papéis. Sendo assim,
Existem os fundos de investimentos em ações que focam em empresas do agronegócio. O trabalho de seleção dessas companhias fica com o gestor, que por isso vai cobrar uma taxa de administração e, dependendo do caso, pode cobrar também uma taxa de performance sobre os ganhos. No caso dos fundos, existe o imposto de renda também. De olho no aumento de investidores individuais e no cenário aquecido para a oferta de ações e fundos de investimentos, a CVM publicou resolução que vai permitir o registro do FIAGRO de forma temporária e experimental. Esse é um projeto de lei que institui os fundos de investimento do agronegócio. A medida começa a valer a partir de 1º de agosto deste ano. Como o nome sugere, a carteira de investimentos do FIAGRO deverá ser composta necessariamente por ativos imobiliários, participações societárias, valores mobiliários ou títulos que integrem a cadeia produtiva agroindustrial. A ideia é que o investidor, ainda que não seja do ramo, um produtor rural, obtenha rendimentos do agronegócio. Pela proposta, quem participar do FIAGRO poderá investir de forma isolada ou conjunta em imóveis rurais, ativos financeiros e cotas de fundos. Contudo, o FIAGRO poderá chegar às prateleiras com algumas indefinições. Entre elas está a cobrança ou não dos impostos, principalmente imposto de renda. Mesmo assim, a norma já era bem aguardada pelo mercado, que já tinha começado a estruturar produtos mesmo sem o aval da autarquia. Já existem, por exemplo, os fundos imobiliários do agronegócio. A modalidade funciona como o famoso fundo de imóveis, ou FIIs, mas nesse caso, quem investe tem participação em um percentual do rendimento gerado pela propriedade agrícola. Existe, Doni, o FIRISA-TX. O código de negociação é RZTR11. A primeira emissão de cotas deste fundo foi feita no último trimestre de 2020. A gestora do fundo optou por atuar inicialmente apenas em regiões consolidadas, para assim evitar desbravar lugares carentes de infraestrutura ou com problemas climáticos, o que acaba por interferir na rentabilidade do investimento. A gestora também prefere fazer negócios apenas com grandes produtores, em especial os de commodities. A cota do fundo é negociada perto dos R$100. Desde que foi lançada em outubro do ano passado, ela oscilou de R$100 para R$108 em fevereiro, mas de maio para cá registrou queda e agora está de novo na casa dos 100, mais ou menos. Já o lançamento mais recente na modalidade de fundos ficou por conta da gestora Vitrio. A fintech, fundada em 2018, lançou o primeiro fundo de portfólio da gestora voltado para o investimento no universo do agronegócio. O produto é um fundo multimercado com taxa de administração de 0,9% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o excedente ao CDI, ou seja, a cada R$1.000 investidos, paga-se R$9 de taxa. Neste fundo, o investimento mínimo é de R$100, então bastante acessível, democrático. A carteira teórica do fundo investe 40% em renda variável e 60% em commodities. A tributação desse fundo varia de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo você permanece no fundo, menor é o imposto. Também tem a incidência do Come Cotas, além do IOF. Esse é um fundo de gestão ativa com alocação em ações, ETFs, commodities agrícolas e contratos futuros. O setor do agronegócio é riquíssimo. Acho até que no quesito investimentos falta o investidor comum abrir mais os olhos para essa área. Claro que não adianta só investir sem tentar ao menos entender como funciona e o que precisa ser levado em consideração para fazer o investimento. Por exemplo, o que deve ser analisado antes de escolher um fundo imobiliário do agronegócio. O que, obviamente, é muito diferente, de um fundo imobiliário, de um shopping, galpão logístico, e então falta aí também um pouco de experiência. Uma boa infraestrutura de serviços também conta. Há aquelas que estão localizadas em um clima bom, mas não tem uma boa topografia. Enfim, topografia, a qualidade do solo, a pluviosidade do local, tudo isso são coisas que obviamente interferem na produtividade de uma fazenda, de uma propriedade agrícola, mas também existe uma enorme inovação, investimento em tecnologia no agro brasileiro. Sabe que à medida que eu fui me aprofundando mais nesse tema, eu fiquei realmente impressionado com o tanto de inovação que tem nas terras do agro brasileiro. E nós temos também, em muitas propriedades, já uma segunda, às vezes uma terceira geração de produtores rurais, que são super tecnológicos, são super ligados nas mais eficientes soluções para o seu negócio. Então,
É tudo muito avançado e não é à toa que o Brasil é campeão mundial em muitas das culturas do agronegócio. Claro, né? Você falou de todas essas variáveis e, obviamente, a habilidade do gestor em comprar por um preço que ele acha adequado. Obviamente, uma região, uma fazenda com tecnologia, não sei o que lá, vai ter um valor muito maior do que uma menos favorecida. Então, como acontece no mercado de imóveis, no mercado acionário, também tem uma habilidade de você entrar em determinados preços em que a gente espera que os profissionais tenham. Correto? Perfeito, mas sabe quem sou eu para contraditar você é o rei do agro. Uma afirmação? Você é o nosso agroboy dos investimentos. Você seria o rei do gado das finanças. O que mais? Só, vamos pro giro de notícias. Com o agravamento da crise hídrica e a ameaça de apagão, o governo planeja dar bônus para quem reduzir o consumo de energia nos próximos meses. A medida ainda está em estudo, mas o mais provável é que seja feita em forma de abatimento das futuras contas de luz, se for comprovada a economia. E as ações da Marisa dispararam 9%, liderando as altas do índice de Small Caps, após um vazamento de informação. A forte valorização das ações AMAR3 aconteceu em meio a rumores de uma possível negociação com as americanas. A Marisa confirmou a contratação de uma consultoria especializada em fusões e aquisições, mas ambas as companhias negam a existência de qualquer acordo. E a Forbes divulgou a lista das mulheres self-made mais ricas dos Estados Unidos. Suas fortunas foram construídas a partir de fintechs, energia solar, educação online, além de outros setores distintos. Os novos nomes têm entre 32 e 75 anos e uma fortuna estimada de no mínimo 225 milhões de dólares. No ranking com 15 nomes, aparece a modelo e empresária Cindy Crawford, além da investidora Dolly Parton. Notícias giradas e podemos encerrar hoje, porque afinal, agro acorda cedo. O pessoal do agro acorda muito cedo. Acorda com o galo. Com o galo, com as galinhas, com as minhocas, com quem mais? O agro acorda com o raiar do sol. Exatamente. Então você que é do agro e você que não é do agro, meu muito obrigado, muito bom dia e nos vemos aqui no Invest News. É isso aí. Tchau.